Tudo certo. Primo, que Deus te abençoe muito, viu? Amém. A gente está feliz, ansioso para ouvir o que Deus tem para nos dizer através da tua pessoa. A gente sabe o cara fera que você é aqui na igreja. Para quem está acompanhando de casa, o sobrenome dele é Primo. Então ele não é meu primo, tá? Só para deixar claro, a gente tem o pintor e tem o primo aqui nessa igreja. A gente precisou explicar outro dia, num outro episódio aqui, alguns domingos atrás. Então é o sobrenome do primo, é o primo. Por isso que a gente chama ele de primo. E a gente está ansioso, primo, para ouvir o que Deus tem para nos dizer através da tua mensagem. Que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Boa noite a todos. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Não foi fácil aceitar esse convite do Branga, sempre dá um friozinho na barriga. Mas quando dá esse friozinho na barriga é porque Deus, de alguma forma, quer impactar o nosso coração e principalmente o meu. Como o Branga falou, eu sou um cara falho, cheio de pecados, e a gente vai estudar aqui os mandamentos de Deus, a lei moral. É fácil, não é? A verdade é que não. Todos nós somos pecadores, por isso que eu gostaria que você mantivesse o espírito de oração e para que aqui não falasse eu, mas falasse Cristo através de mim. Antes da gente abrir a palavra de Deus, eu gostaria de te convidar para uma oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor, à sua maneira, nos conduz até a sua casa e usa das formas mais inesperadas para impressionar o nosso coração. Envia o teu Santo Espírito aqui nessa noite para que nós entendamos de fato a mensagem que o Senhor tem a nos revelar hoje. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Êxodo 20, 15. Se você tem a Bíblia, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Êxodo 20, 15 diz assim: não roube. É isso que tem aqui na minha Bíblia. Talvez na sua versão você encontre algo semelhante a isso. Não furtarás, não roubarás. E é sobre esse mandamento que nós vamos estudar aqui hoje, o 8º mandamento. Nós estamos já no 8º episódio, então se você por algum motivo perdeu os episódios anteriores, você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube da Igreja Central de Curitiba. Ao estudar essa mensagem do 8º mandamento, que aparentemente parece ser simples, uma sentença, não roube, não furte, eu me deparei com uma abrangência em que eu me vi muito pecador. Essa é a verdade. E talvez você, assim como eu, durante essa mensagem, seja tentado a se lembrar de alguém, ou de algo, ou de um amigo, ou de um funcionário. Porque é muito fácil julgar alguém e não olhar para mim mesmo. Por isso, mantenha-se em espírito de oração, para que Deus impacte diretamente o teu coração e nos transforme. A mensagem de hoje, ela não é uma mensagem condenatória. É uma mensagem convidatória, que nos convida a viver uma vida íntegra, a viver com honestidade. Durante a noite de hoje, a gente vai construir juntos aqui uma linha de pensamento, onde nós entenderemos o princípio por trás dos mandamentos, principalmente por trás deste mandamento, o cotidiano, a aplicação disso no nosso dia a dia, e no final, o perdão. E aqui eu vou utilizar algumas passagens bíblicas, vão ser bastantes, então se você gosta de anotar, eu até sugiro que você tenha aí ou celular, ou um papel e caneta para que você anote. Talvez não dê tempo da gente folhear toda a Bíblia para ler todas essas passagens. Concordem comigo, nós vivemos em um mundo, em uma época extremamente caótica, especialmente no nosso país. É ou não é verdade? A maioria dos problemas que a gente tem aqui, por que a gente não conseguiu resolver ainda? Se você analisa o nosso passado, o passado da humanidade, a gente não tinha tecnologia, não tinha ciência, e hoje a gente tem tudo isso e continua enfrentando os mesmos problemas: guerra, fome. Problemas esses que nem a tecnologia e nem a ciência dão solução. E nem a ciência nem a tecnologia dão solução, porque não se trata de um problema psicológico, não se trata de um problema científico, se tratam de problemas de ordem moral. Por esse motivo, Deus, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, se revela a Moisés e imputa, dá para o seu povo as leis morais. Leis que, se forem seguidas, com certeza
nos levarão para uma sociedade, para uma vida de ordem moral, sem problemas. É difícil acreditar porque nós somos pecadores e é bem difícil entender como é que a gente faz para isso ser a nossa realidade hoje. Mas é uma promessa de Deus, que se nós seguirmos os seus mandamentos, incluindo o 8º mandamento, de não roubar, não furtar, nós teremos uma vida feliz, uma vida plena e uma vida de paz. É interessante a gente também entender o contexto dos 10 mandamentos. Só refrescando a memória, Moisés é chamado por Deus para ir lá no Egito, libertar o povo da escravidão. Moisés não queria, mas vai. Leva o teu irmão Arão, que também não queria, mas vai. É um povo extremamente delicado, complicado, que fica murmurando e cheio de problema para resolver. Inclusive, lá em Êxodo 18, é relatado que Jetro, o sogro de Moisés, vai visitá-lo, chega lá e não acredita no que está vendo, porque Moisés fica o tempo todo resolvendo o problema do pessoal. Tem um probleminha aqui, eles levam até Moisés examina e decide quem está certo, quem está errado, e dali eles saem em paz. E Jetro até aconselha Moisés, fala assim: Moisés, você está doido, cara, se você for ficar resolvendo o problema de todo mundo, você não vai mais viver, você não tem mais vida. E ele aconselha que Moisés ensine o povo a viver essa lei moral, e não necessariamente que ele mais detenha essa lei. Em Êxodo 19, você encontra versos onde Moisés sobe o Monte Sinai para falar com Deus, e é lá onde Deus se revela a Moisés com os 10 mandamentos. No versículo 5 do capítulo 19, Deus deixa bem claro para Moisés: se vocês me obedecerem, então serão meu povo, nação santa, separada, escolhida por mim. Eu já sou dono de tudo, mas vocês, se me obedecerem, serão meu povo. E aí no capítulo 20, ele traz os 10 mandamentos. Aqui deixa bem claro que Deus fala. Isso é muito importante, porque algumas pessoas acreditam que foi Moisés que deu essas leis, mas não, veio da própria palavra de Deus. E dentre os 10 mandamentos, o mandamento de não roubar. E qual é o princípio por trás desse mandamento? Por que Deus deixa isso de maneira tão evidente e tão simples na sua lei moral? É fácil de concluir que o princípio por trás é a honestidade. Deus nos convida a uma vida de honestidade. Quando eu estava estudando, eu pensei assim: por que será que Deus não deixou assim, uma listinha do que eu não posso furtar? Porque é um tema meio delicado. Estou numa festa de aniversário, com a minha namorada, festa infantil, eu vou lá e pego um docinho antes da hora. Putz, e aí, será que eu furtei? Será que eu roubei? Seria muito mais fácil se Deus tivesse deixado uma listinha, é ou não é verdade? Não roube um prato da casa da sua tia, não roube o supermercado, não roube o lápis do seu colega, mas não, ele deixa de maneira simples: não furtarás. A verdade é que Deus não está preocupado com o objeto de furto, com o que nós furtaríamos, roubaríamos, o que deixaríamos de fazer, mas Ele está preocupado em nos estender um convite: a honestidade em sua totalidade. Eu fui pesquisar o significado da palavra roubar e furtar no dicionário, e você encontra, somando as duas palavras, roubar e furtar, mais de 15 aplicações diferentes. Mais adiante nós destrincharemos um pouco dessas aplicações. O que será que Deus quer dizer então com esse não furtarás ou seja honesto? Esse mandamento, ele diz respeito à honestidade para com Deus, para comigo mesmo e para com o meu próximo. Um elemento de estudo para esse sermão foi o livro dos 10 mandamentos, o qual foi utilizado aqui na série, e ele traz uma lista de furtos comuns, furtos do dia a dia, que são classificados como furtos, para que a gente tenha um entendimento talvez um pouco mais tangível do que tem também por dentro desse mandamento. Um ponto curioso: o livro, ele chama-se Os 10 Mandamentos, e aqui no subtítulo está escrito: Princípios Divinos para Melhorar os Seus Relacionamentos. Será que com uma sociedade que cumpre e segue e respeita
a lei moral deixada por Deus, em sua totalidade, como Deus nos convida, nós estaríamos vivendo o caos que a gente vive hoje? É muito provável que não. Mas vamos às aplicações do não furtarás. Aplicação número 1, furto. Tirar alguma coisa sem o consentimento do proprietário. Tomar emprestado e não devolver. Apropriar-se de algo sem pagar. Talvez você tenha lembrado aí, nossa, peguei emprestado aquele livro de um amigo e não devolvi, eu furtei. Cópia ilegal. Significa fazer uma cópia que prive o autor dos seus direitos autorais, seja de um material impresso, digital, qualquer que seja o formato. Quão difícil, né? Plágio. Apresentar a obra ou as respostas de outra pessoa como se fossem suas próprias, a fim de obter alguma vantagem para si mesmo. Manipulação da informação. Vantagem pessoal mediante o mentir ou esconder parte da informação, exagerar, falsificar. 5. Calúnia. Difamação. Quando eu falo mal do meu amigo, quando eu falo mal de alguém, eu estou roubando dessa pessoa o direito que ela tem de usufruir da sua estima, da sua reputação, do amor que ela tem direito de receber dos outros. Quão comum é nós chegarmos em alguns lugares e, um exemplo, novo emprego, na primeira semana você está sempre muito quieto, mais ouvinte do que falante, e você já começa a ter percepções das pessoas através de outras pessoas. E isso impacta diretamente o teu relacionamento com esse terceiro. Uma pessoa que você não conheceu verdadeiramente e que está sendo caluniada, difamada. Número 6, relaxamento no emprego. Isso aqui, quando eu estudei, eu falei, cara, será que eu pegar o celular assim, mexer no WhatsApp é dar uma relaxada no emprego? Inclui agir, eu vou ler esse aqui porque é muito interessante. Relaxamento no emprego. Inclui agir como barata tonta, ser injustificável, preguiçoso no horário do expediente, fazer menos do que o seu melhor no trabalho, chegar tarde e sair cedo. Imagine se Deus tivesse deixado só uma listinha do que eu não posso furtar ou roubar. A verdade é que esse não era o desejo de Deus. O desejo é que a gente fosse íntegro e honesto em sua totalidade, que nós observássemos o princípio da honestidade. Então aqui vários exemplos que mostram que nós somos muito pecadores. Inclusive eu. Desperdício é esbanjar ou usar mal o tempo e material que pertence ao outro. Negligência, superfaturamento, cobrar mais do que é necessário, principalmente quando a outra pessoa não tem outra opção. Pagamento insuficiente, pagar menos que o valor justo. Violência ou negligência com as crianças. Pais, saibam que quando você violenta o seu filho, não exerce a educação que eles merecem, você está roubando o direito de serem bem cuidados, de serem bem amados, que é o direito de todo filho. Infidelidade conjugal, sequestro e, por último, retenção do dízimo. Louco pensar isso, né? Retenção no dízimo. Isso priva alguém da oportunidade de ouvir o Evangelho, encontrar a paz, esperança e uma vida melhor. Em Malaquias 3, no verso 8, diz: pode um homem roubar a Deus? Se Deus é o dono de tudo, né? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. No livro, tem uma situação de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi um presidente norte-americano e um ativista no movimento de independência dos Estados Unidos. E ele escreve o seguinte: o pior dia da vida de um homem é o dia em que ele para e planeja trocar algo por nada. O dia que ele para e planeja um assalto, um furto, que seria o trocar algo por nada. E nessa frase,
ele não estava nem um pouco preocupado com os danos que nós poderíamos sofrer pelas ações dos ladrões, mas com os danos que nós causamos a nós mesmos toda vez que paramos para planejar trocar algo por nada. Esta é a razão essencial para a advertência dada no 8º mandamento. Então Deus deixa essa ordem moral, essa lei moral, não para nos precaver somente dos assaltos e dos furtos, mas para que nós nos mantenhamos íntegros com nós mesmos, para com Deus e para com o meu próximo. A desonestidade, ela traz consigo danos incalculáveis para a nossa saúde física, mental, saúde dos relacionamentos. Ela é destrutiva para o nosso senso de satisfação pessoal e respeito próprio. É até possível que você, em algum momento, utilize-se de práticas ilícitas, de um jeitinho brasileiro, para conseguir o que você quer. Seja passar numa prova, seja conseguir um objeto, seja conseguir uma posição. Só que o fato de ser desonesto traz consigo o desprazer do processo. A gente pode até conseguir o que a gente quer, mas no processo é descartada a alegria saudável que provém de um senso de realização, a satisfação da conquista pessoal e de um trabalho bem executado. A síndrome do algo por nada, eu fui pesquisar, e existe uma síndrome para isso, pessoas que são viciadas em roubar. Ela tem um efeito corruptor e degradante sobre o caráter. Você pode ser tentado a se viciar, e isso pode gerar graves problemas para a sua saúde mental. A mentalidade do roubo e do furto, ela degrada as nossas relações com as outras pessoas. E a desonestidade, ela lança uma pessoa contra a outra, o que não é saudável, e a gente sabe disso. Sabe, amigos, eu vivenciei na minha vida um pior dia da minha vida. Um dia que eu parei, planejei trocar algo por nada. Tem alguns amigos aqui me acompanhando hoje. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Estevão, Miguel, vários amigos. E talvez eles nem conheçam essa história. Teve um dia que eu parei para planejar algo por nada. Naquela época eu nem sabia do que se tratava direito, dos efeitos que aquilo teriam para mim. Eu estudava no colégio adventista. E para quem me conhece sabe que eu sou um pouco ruim de memória. Não lembro minha idade. Mas lembro que eu estava ali na 3ª série, 2ª série, algo nesse sentido. E naquela ocasião, estou falando aí de 15, 20 anos atrás, algo nessa faixa, não tinha celular como tem hoje. Todo mundo hoje tem celular. Uma criança de 10 anos tem celular, uma criança de 6 anos tem celular. Todo mundo tem celular, essa é a verdade. É bem acessível. Acho que é melhor essa frase, né? É muito mais acessível do que no passado. E na sala de aula, ficou eu, mais um amiguinho, a professora, e ficou um celular em cima da mesa. Naquela época, ter um joguinho de cobrinha no celular era sensacional, todo mundo queria. Porque aí o cara passava o recreio inteiro jogando. E quando começou a tocar música ainda naquele celular da Sony, meu Deus do céu, era uma revolução. Não fazia barulho, não reproduzia música, ele reproduzia um som todo estranho. O celularzinho da Nokia, ele foi evoluindo e chegaram no celular que reproduzia música. E aquele celular era um celular desse. Eu olhei para o celular olhou para mim, estava eu, um colega na sala, e a professora que estava corrigindo alguns exercícios. Falei, bom, é agora que eu vou ganhar meu celular, né? Fui lá e peguei o celular para mim, coloquei no bolso e fui para casa. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, eu tinha até certo discernimento, mas eu não sabia, pior, dos efeitos que aquilo traria sobre a minha vida. Eu fiquei à tarde lá, degustando do celular novo, mas eu não conseguia parar de pensar. E meu amigo que ficou sem esse celular agora, nem sabe quem que está? Como será que ele está? E por algum motivo, óbvio, eu sabia que aquilo não tinha sido certo. E minha consciência começou a pesar muito. A ponto de eu não conseguir mais fazer nada a não ser pensar em o que eu ia fazer. A vergonha de voltar atrás e devolver o celular tomava conta de mim, e ao passo que eu também sentia que aquilo que eu tinha feito não era certo. Desconhecia, porque eu só tinha algo ruim dentro de mim, que eu escondia aquele celular cavado, assim. Eu cheguei na escola, cavei um buraco na terra e guardei o celular. E aí a gente foi para a sala e tudo mais, até que teve um momento que eu não me aguentei, fui lá na diretoria, bati lá, e nessa ocasião, obviamente, né, a mãe do outro menino já tinha ligado na escola, cadê o celular do meu filho e tal? Então a história já estava caminhando, mas eu bati lá,
Falei, então, na verdade, quem pegou o celular fui eu. Eu estou muito triste e tudo mais. E ligaram para o meu pai. Naquela ocasião, meu pai trabalhava na escola adventista também. Então, para mim, foi pior ainda. Meu pai trabalhando lá. Eu falei, que desgosto que eu dou para meu pai, né? E meu pai chegou até a escola. Cadê o celular? Tem que ir lá desenterrar. Desenterramos o celular devolvido. Na verdade, fato curioso. Quando eu desenterrei o celular, eu admiro muito meu pai por isso. Ele teve uma educação muito sábia. Meu pai nunca me bateu, me esgoelou, sempre muito sábio. Ele me chamou para conversar. Pô, por que você fez isso? Eu falei, queria o celular, né? Tá. Então a gente vai fazer o seguinte: eu não vou devolver o celular para o diretor, e amanhã a gente vai na casa do seu amigo, você vai devolver para ele. Pessoal, estou contando a história aqui agora, mas pense, sim, né? 10 anos, eu não sabia muito o que isso significava, eu estava morrendo de vergonha e com muito medo. Principalmente vou usar um exemplo aqui do Felipe Dias ali, que é meu amigo. Imagine, Felipe, batendo na tua casa. Ô, Felipe, eu peguei teu celular, cara, tá aqui. Pô, maior constrangimento. Era meu amigo, era meu conhecido. E eu tive que fazer isso. Foi o pior dia da minha vida. Um dia em que eu não fui honesto. No começo. Terminou feliz a história. Devolvi o celular, pedi desculpas. E daquele dia em diante, eu nunca mais, nem por que me forçasse, eu nunca mais consegui pegar uma bala, 10 centavos, não consegui pegar nada. Justamente porque eu tinha entendido o que Deus queria para mim. Talvez aquele celular não faria falta nenhuma para o meu amigo, poderia comprar outro, não sei das condições financeiras deles. Mas para mim, ter vivenciado aquilo fez total diferença na minha vida. Me fez entender o convite que Deus tem, não só para mim, mas para cada um de nós, para que vivamos a honestidade de forma integral. Na Bíblia também é possível encontrar exemplos de pessoas que roubaram, furtaram, umas não se deram tão bem, outras se arrependeram. E eu gostaria aqui trazer 2 histórias, de maneira bem resumida. Acã, não sei quantos conhecem, Acã era integrante do exército do povo de Israel, comandado por Josué. Para quem não lembra, Josué é aquele personagem das trombetas, sabe, de Jericó? Ele que estava liderando o exército naquela ocasião. E eles estavam imparáveis, não por conta deles, porque Deus estava com o povo. Onde já se viu derrubar muralhas de Jericó com trombetas. Esse era o Deus de Josué, e esse era o Deus desse povo. E quando eles entraram em Jericó, Deus fez um pedido: não peguem nada deste povo. Tudo que aqui tem deverá ser destruído, deverá ser queimado. Vida que segue, o povo israelita continua avançando. Eles tinham uma batalha contra a cidade de Ai. Cidade de Ai. Alguns soldados foram à frente, voltaram para Josué e falaram: Josué, tem muita pouca gente lá. Se a gente mandar 3.000 soldados, a gente ganha. Acabamos de derrotar Jericó, estamos parrudão, vamos para cima desses caras. Foram 3.000 soldados então enviados e eles perderam a batalha. Josué não podia entender. Ele ficou irado porque muitos dos seus homens morreram, poucos só voltaram para trazer a notícia que eles tinham perdido a batalha. A Bíblia relata que Josué rasgou suas vestes em sinal de ira e debatia com Deus: mas por que o Senhor nos abandonou? E Deus falou: Josué, a verdade é que não fui eu quem abandonei vocês. Alguém dentre vocês quebrou uma aliança. Alguém pegou algo que não deveria ter pego. E Deus, à sua maneira, Ele mostra ao povo quem tinha sido esse alguém. Esse alguém tinha sido Acã, que junto com a sua família foram destruídos. Consequências da não honestidade. Uma quebra de uma aliança. Tem uma outra história na Bíblia também muito famosa de um homem desse tamanho chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e ele era conhecido por ser o cara que passava a mão nas coisas. Todo mundo conhecia Zaqueu por isso. Certa vez Zaqueu ouviu que Jesus estaria passando pela sua cidade. Ele, de certa forma, vivia uma batalha no seu coração e queria encontrar Jesus. Então ele se preparou até o lugar onde Jesus estava passando, mas pela sua baixa estatura, ele subiu numa árvore e falou: quando Jesus passar eu vou conseguir ver melhor, porque eu sou baixinho, se eu ficar aqui as pessoas já nem gostam muito de mim. Ficou na árvore esperando Jesus passar, e Jesus veio na direção. Eu fiquei pensando, tudo que Zaqueu tinha ouvido falar a respeito de Jesus, sabendo que Jesus, onipotente e onisciente, sabe do que passa no nosso coração, sabe das batalhas que a gente vive. Como é que não ficou Zaqueu nessa hora, Jesus se aproximando, ele falou: cara, esse cara sabe o que eu faço, O
que será que ele vai falar? Será que eu vou até ele? E a verdade é que a iniciativa partiu de Jesus. Jesus, ao passar por Zaqueu, olhou para cima. Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou para a tua casa. E Zaqueu ficou totalmente constrangido. Afinal, ele vivia uma batalha em seu coração. Ele, de certa forma, já tinha tomado uma decisão, mas a atitude tinha partido de Jesus. Jesus vai até a casa de Zaqueu, eles ceiam junto pela noite. Zaqueu se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, faz uma promessa de que tudo que ele tinha roubado, ele devolveria 4 vezes mais para quem ele tinha roubado, e que metade dos seus bens ele doaria aos pobres. Jesus perdoa e aceita o pedido de perdão de Zaqueu, e diz que, palavras de Jesus, eu vim para salvar o perdido, e nessa casa, hoje, houve salvação. A gente vê 2 opostos, alguém que furta, que rouba, que quebra uma aliança, que é desonesto e acaba mal. Alguém que furta, rouba, pede perdão e de certa forma acaba bem, é o que nos diz a Bíblia. Afinal, o que Deus espera da nossa honestidade? Eu trouxe aqui alguns textos que eu vou ler na sequência. Então esse é o momento que, se você quiser anotar, anote, que são vários, para que a gente encontre, não no livro, não no que eu estou falando, mas na palavra de Deus, o que Ele espera da nossa honestidade. Em Gênesis 3, versículo 19, existe uma regra bíblica contra o furto. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que foi dela que você foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Em Efésios 4, 28, tem um convite para você que, assim como eu, talvez tenha vivido o pior dia da sua vida. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Salmo 128, verso 2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quem diz isso, pessoal? A palavra de Deus. Não é a igreja adventista, não é o livro do pastor Loren Wade, não sou eu, que sou pecador. A palavra de Deus. Isaías 61, verso 8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Provérbios 10, versículo 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livre da morte. Que difícil, é ou não é verdade? Quantos exemplos a gente não viu aqui de furtos e roubos que talvez nós fomos levados a refletir e falar, meu Deus do céu. E meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós, porque não queremos acabar como Acã, destruídos. Não queremos quebrar as alianças. Queremos honrar, respeitar e praticar a lei moral que Deus nos deixou, mas somos pecadores. E ao reconhecer essa condição de pecador, só nos resta uma opção. Porque não vai ser pelo meu esforço, pelo seu esforço. Vou usar o Igor aqui de exemplo, né? O Igor, que agora é nosso irmão na fé. Agora que começa ainda mais a batalha, não é porque eu me batizei. Só nos resta uma opção. E ainda bem que a nossa salvação não depende de nada do que a gente possa fazer. João 3, versos 17 ao 19. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 17 ao 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Efésios 4, verso 7. E a cada um de vocês, e a cada um de nós, a mim, João Primo, pecador, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Tem uma série de outros versos que nos garantem a graça de Deus. Assim como Deus deixa revelado a sua lei moral, que precisa ser seguida, e a gente sabe que é falho, mas que a gente batalha para seguir, e a gente vai e falha, batalha para seguir de novo. Ele também deixa revelado a sua imensa graça, para que nele encontremos salvação, não por mérito nosso. Ellen White diz: como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora. Surge o amor em nosso coração. Todo o peso se torna leve, pois é suave o jugo que Cristo impõe. O dever torna-se deleite, o sacrifício, prazer. O caminho que antes parecia envolto em trevas, torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Caminho a Cristo, página 20. Zaqueu era tão pecador quanto eu, talvez eu até mais que ele, não tem como medir, né? Acho que não faz sentido também. E talvez eu esteja falando para alguém que vive esse conflito em seu coração. Há alguns dias já se questiona do porquê faz como faz. E talvez a mensagem de hoje tenha sido para mim, para você, como Jesus passando por aquele caminho onde estava Zaqueu. Zaqueu, por algum motivo, ele não tomou a iniciativa. A iniciativa partiu de Jesus. Eu quero te dizer que hoje, Jesus estende a você, estende a mim, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E como eu disse, a gente é levado a pensar em N pessoas. Aquele não merece, aquele já roubou demais. Não é isso que está escrito na Bíblia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça que está disponível para mim e para você. A minha oração é que Deus toque o seu coração, toque o meu coração, e que essas palavras sejam mais do que palavras, e esse é o nosso desafio. A gente vem aqui para a igreja, se revigora, encontra amigos, reflete, faz analogias, entende, compreende, mas chega no dia a dia, somos tendenciosos porque somos pecaminosos, assim como Zaqueu era. Se eu falo para alguém que tem vivido esse desafio, saiba que a graça de Cristo te alcança hoje, que não é tarde, e que o convite que Ele tem para nós, para você, é um convite para viver a honestidade por inteiro, não para que o outro não seja prejudicado, também, mas para que nós tenhamos bons relacionamentos, para que através da lei moral, vivamos os princípios divinos que melhorarão a nossa vida. Às vezes a gente fica querendo terceirizar, vivemos um momento político muito polarizado, terceirizando a nossa responsabilidade de construir essa vida honesta, essa vida digna, essa vida de paz, de tranquilidade com os outros, quando na verdade o convite não é de Deus para um outro, é para nós, é para mim, que sou pecador, assim como você. Queria convidar o Rafael, Cláudio, para a mensagem musical. Seguir meu mestre,
sua vontade fazer por amor, em viver na contramão do que pensa o mundo, em dizer não quando muitos dizem sim. Há muito prazer em seguir meu mestre e entender que sou um servo e não Senhor, em submeter minha vontade à do Criador, prazer em dividir com Ele sonhos e temor. Há prazer em seguir meu Mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sobre a verdade do céu. Há muito prazer em viver por Jesus, sentir no coração o poder da cruz, falar de sua vida e obra com palavras e ações, tê-lo como exemplo, inspiração. Há prazer em seguir meu Mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sobre a verdade do céu. A paz tão desejada só encontro em ti, felicidade plena somente com Jesus. Em seguir meu Mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sobre a verdade do céu. Em seguir meu Mestre Jesus, está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está, livre é o homem que está sobre a verdade do céu. A regra do jogo está clara. Problemas de ordem moral nós resolvemos com uma lei moral. Eu quero te convidar a se colocar de pé, para que, primeiro, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Segundo, peçamos que Ele envie o seu Santo Espírito, porque por nós mesmos não conseguiríamos. E terceiro, que Ele nos lembre constantemente que a graça dEle nos alcança. Oremos. Querido Deus, sentimos a Sua presença aqui hoje e ficamos felizes porque o Senhor é bondoso, o Senhor é Pai,
O Senhor é honesto e o Senhor nos deixou o caminho, as regras do jogo, para que construamos relacionamentos melhores, uma vida de paz, uma vida de plenitude. Senhor, perdoa os nossos pecados. Ao entender a Tua lei, ao estudar a Sua lei, nós percebemos que somos falhos e que por mais que tenhamos boa vontade, a gente peca, a gente erra. Por isso, Senhor, pelo sangue de Cristo, que por nós morreu, perdoa os nossos pecados. Senhor, envia o Teu Santo Espírito para que nessa semana, e não só nessa semana, nós sejamos constantemente incomodados para lembrarmos de que temos essa lei moral gravada em nossos corações e para que consigamos viver e ser povo Teu, povo escolhido por Ti. Sabemos que Tu és dono de tudo, mas o Senhor quer a nós e nos chamar de povo Seu. Por isso, Senhor, envia o Teu Espírito para que nós, através da atuação dEle, sejamos as Suas testemunhas. E Senhor, se por algum motivo eu falo aqui para alguém, para mim, que tem o coração quebrado, acredita que não tem mais solução, Senhor, por favor, toca o coração dessa pessoa, para que ela entenda que ela é filha, somos filhos de um Pai honesto, um Pai que nos ama e que estende a sua graça. Mesmo quando há pecado, sempre haverá graça e muito mais. Nos dê uma semana de paz, nos leve para casa agora na Tua companhia, e tudo isso, Senhor, a minha oração e o meu desejo por essa igreja, por quem nos acompanha, pelos nossos familiares, nossos amigos, pela nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Vou beber essa água aqui, né?